E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador, para mais um vídeo que muita gente pediu. E aqui estou eu com esse vídeo, que é um duelo utilizando o sistema Avatar. Vamos lá. No Avatar Legends teve muita complicação, muita gente nos comentários perguntando como que lutava, que não tinha entendido direito. Então eu farei aqui nesse vídeo uma luta demonstrativa e eu não vou expor os personagens ao máximo do que eles podem ir. Vocês vão entender durante o vídeo, porque muito depende no Avatar de lados se renderem. Você nunca vai ir até o final, como é em outros RPGs, que você só vai parar quando tiver lá com 2 de vida. Não, nesse daqui você vai puxar um pouco antes. Então, vocês vão entender aí como funciona. É claro que você pode ir até o máximo e tal, mas não é muito recomendado e não faz muito a cara de um jogador nesse sistema, ok? Desde já, eu já vou falando que esse vídeo possivelmente vai ser bem longo. Então, se senta aí, dá uma esperada e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai entender muito aqui o duelo. E se não entender, por favor, coloca aí na descrição do vídeo, na descrição sou eu que coloco, tá? Nos comentários, falando o que não entendeu, que eu posso voltar a explicar. E mil desculpas se eu errar em alguma coisa, se eu falar algo que esteja errado, eu corrijo aí num comentário fixado, algo do tipo. Eu também peço para você se inscrever no canal e dar um like desde o início aqui. E mais pra frente, quando você aprender mais sobre o sistema, eu sempre vou estar te ajudando aqui. Tudo o que você quiser, tudo que você quiser tentar aprender do sistema. Mas vamos lá. Hoje nós teremos uma luta de Yangshan versus Bolivark. Eles serão duas... Ela, no caso, a Bolivark. Serão dois personagens da minha campanha de RPG. Os dois vão ser NPCs na campanha e os desenhos foram feitos por mim. E se você quiser saber como que eu fiz esses desenhos ou quiser desenhar que nem eu, é só ir no canal Illustridan, que lá eu estou ensinando para vocês como fazer todos os desenhos de forma digital, apenas utilizando o mouse e não utilizando nenhuma mesa digitalizadora nem nada do tipo, de uma forma rápida e fácil. Mas vamos lá agora. Eu já tenho que explicar que é o seguinte, os dois possuem fichas não 100% equilibradas, porque a Bolivark já fez um crescimento, ou seja, ela já upou uma vez de nível. Já o Yangshan, não. E ele tem uma manobra menos do que ela, porque ele tem uma subdobra. Isso eu expliquei tudo no vídeo de criando a ficha de Avatar Legends. O Yangshan é aquele personagem que eu criei, ok? E nesse vídeo eu vou determinar o Yangshan como sendo um personagem de player e a Bolivark como sendo um NPC, porém com as mesmas propriedades de ficha. Para quem não sabe qual é a diferença de uma ficha de NPC para uma ficha de personagem, é só ver o meu vídeo chamado NPCs, que eu vou explicar muito bem sobre isso, NPCs de Avatar Legends. Porém, aqui as fichas estão equilibradas, eu botei elas iguais, fora a Bolivark, que dá um nível à frente. Então vamos lá ver a ficha dos dois. Pronto, essa é a parte que importa. Saber que Yangshan, ele tem uma técnica especial que é quebrar. Ele pode quebrar um equipamento do inimigo. Porém, essa técnica não vai ser usada nesse vídeo, porque Bolivark não usa nenhuma arma nem nada do tipo. Já Bolivark, ela tem como técnica especial o desviar. Entre no caminho dos golpes destinados aos aliados. E isso também não vai ser utilizado, porque ela vai estar lutando sozinha, ok? Na ficha dos dois, tá tudo aí certinho, as estatísticas dos dois, ok? As fadigas deles estão iguais, as condições estão iguais. Porém, como eu disse, Bolivar que upou uma vez de nível e ela escolheu pegar uma manobra de outro manual. E o que ela é Guardian, só para falar, e Yangshan é Successor, ok? E aí a Bolivark ela escolheu a força do seu coração, que quando ela usa bloquear, que é uma técnica de defesa, que também é chamada de quadrar, os inimigos devem marcar 2 fadigas ao invés de uma para superar suas defesas. Isso você vai entender como funciona mais à frente. Desde já, eu já vou falando para vocês que eu não sei o que acontece nesse sistema se 3 pessoas são todos inimigos. Digamos assim que tem a equipe 1, que quer atacar a equipe 2 e 3.
A equipe 2, que quer atacar a 1 e 3, e a equipe 3, que quer atacar a 1 e 2. Então todo mundo ali é inimigo, 3 pessoas que são inimigos. Eu não sei como faz nesse sistema exato, mas provavelmente não é muito difícil não. É só dar uma pensada depois. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo falando sobre uma luta de 3 pessoas, é só me dizer. Mas vamos lá, começando como que funciona aqui o sistema, e eu acho bom vocês já darem uma decorada aí na ficha, ok? Porque mais pra frente elas vão aparecer quando eles tomarem fadiga. Lembrando que fadiga não é exatamente dano, mas ele serve para dano e serve para quando você tenta atacar alguém e tal. Condições já é algo mais pesado, e mais pra frente você vai entendendo. E os equilíbrios também não serão muito utilizados, tanto que a Bolivar, que eu esqueci de anotar ali, mas ela tá em 0-0, ok? Vamos lá, começando a luta. Antes de começar o combate, você precisa explicar para os personagens como que está o cenário ao redor. Então eu vou explicar rapidamente para vocês aqui. Yang Shen e Bolivar estão lutando um pouco afastado da cidade República. É uma temporada de inverno, então os lagos ali por perto estão congelados. Eles estão ao lado de um desses lagos. O chão está todo nevado e ainda tem pequenos flocos de neve caindo, mas não é uma grande tempestade. Bolivar, atrás dela, começa uma grande floresta. E alguns metros dela, apenas 10 metros dela, Yang Shen está lá. Bolivar, ela quer ir até a Cidade República. Não vou revelar o motivo, mas Yang Shen está disposto a não deixar que ela passe. Lembrando que desse jeito já fiquem bem claro que Bolivar, ela está numa situação ruim, porque ela é uma guardiã. A principal motivação dela é defender pessoas e defender locais. Atacar e invadir não é o foco dela, enquanto Yang Shen é literalmente tá na função dele, defender a cidade república, atacar as pessoas. Ele sempre foi mais de avançar e dar golpes. Então, Yang Shen nessa situação está um pouco em vantagem, digamos assim. E aí, você descreveu toda a situação. E aí, a gente vai passar para as abordagens agora. Começou a troca de combate. E o primeiro que deve escolher a sua abordagem são os NPCs. Então, Bolivar vai escolher. Porém, ela tem que escolher em segredo. Então, ela escolhe, fala para o mestre. No caso, já que ela seria o NPC, o mestre escolheria, já anotaria em algum lugar. Depois, é a vez de Yang Shen. E ele precisa escolher sua abordagem. Em público, ele fala, eu vou de avançar e ataque. Então, Bolivar agora tem que escolher o que... tem que falar o que escolheu, ok? Ela escolheu evitar e observar. Essas são as 3 abordagens que todo personagem deve usar. Cada abordagem tem 3 técnicas, mais as técnicas especiais que vocês estejam. Se ela for, por exemplo, de evitar e observar, aí você tem uma técnica avançada que pode ser utilizada, ok? Mas vamos lá. A primeira técnica que é feita, que é resolvida no caso, tem uma ordem. Digamos assim, que a primeira abordagem são as de defesa. Nem Yang Shen, nem Bolivar escolheu defesa. Então, defesa não será feita. Então, a gente pula essa parte do combate, ok? Se outra pessoa tivesse escolhido defesa, ou se um deles tivesse escolhido defesa, aí a gente ia fazer a rodada. Mas vamos lá. A segunda na ordem é avanço e ataque. Então, primeiro defesa, depois avanço e por último vai ser evitar. Mas vamos para o avanço e ataque. É Yang Shen. Ele precisa rolar com paixão. Então, ele pega os dados dele, gira e dá um 6 e um 3, dando um total de 9. Porém, ele tem uma paixão 1. Então, somada a sua paixão, ele retira 10. Nesse sistema é o seguinte. 6 para baixo é um fracasso. Você não vai pegar nenhuma técnica. 7 a 9, você pega uma técnica. 10 ou mais, você pega 2 técnicas. Quais técnicas são? Grave, você marca uma fadiga para infligir uma condição ao inimigo, em alcance no caso. Assuma uma posição que te dê uma vantagem, algo do tipo. E esmagar, que você destrói algo no meio ambiente. Isso normalmente serve para você tentar fugir de um local, por exemplo, ou algo do tipo. Mas vamos lá, o que Yang Shen vai escolher? Lembrando que ele tirou 10, então ele pode escolher 2. Ele vai pegar aqui grave e assumir uma posição. Com grave, ele já tem que marcar, ó, na ficha dele, ele já marcou uma fadiga. Porém, ele vai infligir uma condição em Bolivar.
E ele pegou assumir uma posição. Então ele fala pro mestre: mestre, eu tenho uma subdobra de voo, eu vou pegar, vou dar uma voada pra cima, girar e jogar um pulso de ar em direção da Bolivark. E ela toma um grande impacto de vento. E acertando Bolivark, jogando ela um pouco pra longe, mas não ferindo ela, e sim fazendo com que ela mentalmente fique zangada. Então, tá feito aí. Ele já falou assim, a descrição. Porém, só pra falar, ele escolheu a condição que deu em Bolivark, ok? Mas as regras do jogo não explicam muito bem quem escolhe, se é a Bolivark ou é o Yanqing, tá? Porque ela fala aqui, você inflige uma condição, mas não fala que você escolhe. Eu determino aqui, como mestre que estudou o sistema, é que você que infligiu a condição, que tem que escolher qual condição o Bolivark vai ficar. Mas eu não tenho certeza se é isso, porque às vezes você pode acabar indo para uma coisa que não faz sentido pro personagem. O mestre pode dar uma ajudada. Isso é algo que realmente eu, como mestre, estou um pouco em dúvida. Mas nessa luta aqui eu vou deixar que Yanqing tenha deixado Bolivark zangada com o golpe que ele deu. E por causa do voo, por causa da altura que ele tá, ele assumiu uma posição vantajosa. E o mestre vai falar o seguinte: você vai ter mais um à frente no seu próximo teste. Mais um à frente significa que no próximo teste que ele fizer, ele vai ter mais um. E apenas no próximo teste. E é claro que tem que ser algo relacionado a essa posição vantajosa que ele recebeu, ok? Vamos lá. Agora a gente vai para a terceira e última abordagem da rodada de combate. E agora é a vez de Bolivark. Ela vai usar evitar e observar, que não é o foco dela, porém vocês vão entender o porquê ela quer fazer isso. Ela gira e ela recebe um 3 e um 4, dando um total de 7, mais sua harmonia que é 0, ela dá 7. Lembrando que ela também poderia somar com criatividade ao invés de harmonia. Porém, ela tem menos 1 em criatividade e ela ia acabar errando esse golpe se ela fizesse assim. Lembrando que ela girou 2d6. Então ela pode escolher uma habilidade, mas é tudo o que ela queria. Bolivark, ela começa a observar bem Yanqing. E cuidadosamente vai entendendo qual vai ser os próximos passos de movimento dele. Então, na próxima troca de combate, antes de qualquer coisa acontecer, Yanqing tem que falar qual abordagem ele vai usar nesse turno e uma das técnicas que ele vai utilizar. Então, vamos lá. Como que ficou aqui a ficha dos dois? O Yanqing, ele marcou uma fadiga para dar uma condição em Bolivark. Lembrando que uma fadiga é algo fácil. Dormindo, você regenera uma fadiga. Condição? Não. Condição você tem diversas coisas que vocês podem fazer, como botar um inimigo em perigo, um amigo em perigo, quebrar alguma coisa de importância. Isso tudo é como se cura a condição e tem na ficha como que se cura elas. Mas eu não vou abordar muito isso porque eu já tive um vídeo especialmente para falar de condições. Mas é isso, Yanqing marcou uma fadiga para marcar uma condição em Bolivark. Vamos começar a nova rodada, porém, antes mesmo de iniciar a própria escolha da Bolivark, ela não precisa escolher ainda, o Yanqing vai ter que declarar o que ele vai fazer. E ele diz a ela: vou utilizar avançar e grave. Então, Bolivark já sabe o que ele vai fazer. E ela escolhe em segredo, já sabendo a ação que ele vai fazer. A vez de Yanqing, ele já declarou, ele vai utilizar avançar e caso ele consiga pelo menos um 7 no dado, ele vai escolher grave. E agora ele é obrigado a escolher. Então, vez de Bolivark revelar o que ela escolheu e ela fala defender e resposta. Então, Bolivark é a primeira. Começando aqui o turno da abordagem de defesa e resposta. Na verdade, segunda rodada, turno de defesa e resposta. Ela vai ter que tirar 2d6 somando o seu foco. E o foco de Bolivark é bom, hein? Então vamos lá. Ela gira nos dados e ela, por pouco, ela quase falha. Porque ela tira um 3 e um 2, dando um total de 5. Porém, Bolivark tem muito foco, como eu disse. E com a soma do foco, ela tira 8. Com isso, ela pode utilizar uma das técnicas de defesa e resposta. E ela escolhe quadrar, ou também chamada de bloquear. Como que ela funciona? Você vai ter que escolher uma técnica de avanço e ataque. Para o resto dessa troca, ou seja, até terminar o turno de evitar e observar,
marque uma fadiga para bloquear um inimigo dentro do alcance que usa essa técnica. A menos que ele marque uma fadiga adicional. Porém, a Bolivark, ela tem uma manobra que eu mostrei lá no começo do vídeo, que faz com que o inimigo tenha que marcar 2 fadigas para poder executar a sua técnica contra a Bolivark. Então, praticamente aqui, ela vai escolher uma manobra e ela fala assim: já que eu já observei o que ele iria fazer contra mim, olhando cuidadosamente os seus movimentos, eu já quero me preparar para o golpe grave que ele vai tentar me dar. Então, grave é meu escolhido. Eu subo 2 paredes de gelo ao meu redor e fico me preparando para quando ele vir, bater elas 2 na minha frente e bloquear o alcance dele. E é grandes paredes e tal, eu dobro muito bem o gelo, então vai ser difícil para ele conseguir me atacar. No caso, ela dobra a água que se transforma em gelo, digamos assim. Ela puxa um pouco da neve e coisas do tipo para fazer essa barragem. Então, ela começa a se preparar e é a vez de Yang Shen. Só revelando aí qual é a manobra que ela tem, que deu esse bônus de 2 fadigas e não uma, se ele quiser superar a defesa dela, ok? Vez de Yang Shen, ele sabe que tá um pouco em perigo, porque ele é obrigado a escolher grave e Bolivark vai defender. Então, ele vai girar. Lembrando que ele tem mais um à frente por causa que ele assumiu uma posição vantajosa. Lembrando que nem sempre posição vantajosa dá esse bônus. Às vezes o mestre pode falar que tem inimigos um pouco mais longe de vocês, que está fora do alcance. E aí o personagem tem que assumir uma posição vantajosa para poder chegar até lá. Ou tem algum obstáculo ou algum perigo no caminho, ele pode acabar desviando. Obstáculo, perigo não são necessariamente ataques, tá? Pode ser obstáculo tipo o chão tá queimado e tal, e se ele passar aí, ele vai sofrer uma fadiga ou algo do tipo, e aí ele pode assumir uma posição para desviar tudo isso. Ou nem sempre é uma fadiga em si que ele ia receber, às vezes era, sei lá, a roupa dele vai ficar um pouco queimada, isso pode dar trabalho mais pra frente. Mas vamos lá, agora focando no Yang Shen. Ele vai girar sabendo que ele vai ter que escolher grave, e ele acaba retirando um 6 e um 1. Sorte e fracasso ao mesmo tempo, né? E ele tira um 7. Com esse 7, ele soma sua paixão, dando 8. Ele soma aquele mais um à frente que ele recebeu, e ele tira 9. Por 1, ele não escolhe 2 técnicas. E já sabemos qual técnica que ele vai escolher, ele é obrigado a escolher grave. Ele pensa bem se ele vai ou não gastar a fadiga dele para tirar o bloqueio da Bolivark. Porque pense só, ele vai ter que gastar uma fadiga para dar o grave dele, e aí infligir uma condição na Bolivark. Porém, por causa das defesas da Bolivark, ele ainda teria mais 2 fadigas para receber. Então ele pensa, mas ele vai atacar. Ele chega até a Bolivark, ele vem no voo da dobra dele, Bolivark fecha a barreira em cima dele, mas na hora ele tem a escolha. E ele vai e fala: vou gastar mais 2 fadigas para conseguir atacar. Então, rapidamente, na hora que ele para na frente da fortaleza da Bolivark, ele dá uma rodada de lateral, ele roda no ar, jogando alguns pulsos de ar para acelerar ele e indo até as costas da Bolivark rapidamente. Ele prepara um grande pulso de ar e voou! Ele empurra ela para longe, fazendo com que ela bata na bola de neve dela, na parede de neve que ela fez de gelo, e ela cai um pouco mais à frente. Ela não se machucou com isso, mas ela agora está mais irritada. E ela recebeu a condição de insegura, porque ela achou mesmo que ele ia frear no seu ataque, mas ele não freou. Então, vamos lá. Evitar e observar, ninguém escolheu. Voltando aqui para como está a ficha. O Yang Shen, ele já está com 4 fadigas. A primeira fadiga que ele fez foi para causar uma condição. A segunda fadiga que ele fez foi para tentar causar outra condição. As outras 2 fadigas que ele fez foi para poder passar da técnica de bloquear da Bolivark. A Bolivark está com uma fadiga porque quando ela utiliza a técnica de quadrar, ela precisa marcar uma fadiga para utilizá-la, ok? Para defender alguém que usou essa técnica no caso. Então ela precisou marcar. E a insegura foi causada
pelo Yang Shen e a Zangara também. A insegura foi nesse turno, só lembrando, e a Zangara no turno anterior. Lembrando que vocês devem estar falando assim, por que o Yang Shen... e o nome dele tá errado aqui, galera, porque ele tinha outro nome antes, eu esqueci de corrigir nessa parte, ok? Ali tá Yi Zheng, que era o antigo nome dele, ok? Mas por que o Yang Shen iria receber 3 fadigas para causar apenas uma condição nela? Porque condição, gente, nesse RPG ela é muito pesada, eu já disse. Bolivac vai precisar fazer muita coisa para tirar esse zangado inseguro. O Yang Shen só vai precisar dormir na casa dele para curar a fadiga. Essa que é a diferença. Por isso que às vezes é muito melhor sacrificar a fadiga para causar a condição. Ok? Então, vamos lá, continuando. Vez da Bolivac, ela escolhe a sua abordagem em segredo. Lembrando que agora é uma boa hora para você recontar para os jogadores como está a situação. Praticamente, pelo ataque rápido do Yang Shen, ele trocou de local com a Bolivac. Então a floresta está atrás dele agora, a Bolivac está um pouco mais perto do que estava antes dele. E ela está um pouco caída no chão, se levantando agora. O Yang Shen agora ele tá num voo baixo, ok? E não tem posição, uma grande posição, uma posição vantajosa contra a Bolivac. E Bolivac, ela agora tá um pouco mais com o rio nas costas dela, então ela vai conseguir puxar melhor os ataques dela de água, ok? Yang Shen vai escolher a abordagem dele em público e ele fala evitar e observar. Bolivac escolheu o mesmo e ela agora revela que escolheu evitar e observar. Observe, né? Porque a tradição às vezes fica um pouco chata de falar. Ok, gente? Mas vamos lá. Nenhum escolheu defesa, nenhum escolheu ataque. E vamos lá. Evitar e observar. Primeiro vai ser o giro do Yang Shen. Ok? Ele roda e, infelizmente, mesmo com criatividade 2, o Yang Shen tem um azar de receber 1 e 1 nos seus dados D6. E ele tira 4, errando o seu ataque. E aí Bolivac já fica um pouco mais feliz. Porque vê que Yang Shen está tentando analisar o que ela vai fazer, o que pode ser feito, quem ela é, o que ela tem de equilíbrio, mas ele não está conseguindo. E aí ela rola o dela e tem uma grande surpresa quando percebe que tiram 5 e 1, 6, somando sua harmonia 0, ela errou no teste também. Então, terminou a rodada do mesmo jeito. Isso é para demonstrar que existem erros. Eu girei esses dados D6 na vida real, ok, gente? Só que eu girei antes de começar a gravar esse vídeo, logicamente. E, eles erram. E os dois erraram, então faz parte, ok? Então, vamos lá. Veja a Bolivac. Começou de novo tudo, eles só se observaram, eles tentaram se entender, mas nada aconteceu. Veja a Bolivac, ela escolhe em segredo. Vez do Yang Shen, ele escolhe novamente evitar e observar. Bolivac revela que usou defender e resposta. Vamos lá. Primeira é a vez da Bolivac. Então, ela rola os dados dela e ela recebe 15, porque ela dá 2 6, dando um total de 12. Somando o seu foco, que é 3, ela recebe 15. E ela tem 2 escolhas. Porém, ela percebe que tá na pior, porque quadrar, que é a técnica que ela mais utiliza e que mais é bom para ela, não vai dar certo, porque ela só funciona com avanço e ataque. Yang Shen não escolheu avanço e ataque. Bom, mas ela... mas retalhar é bom, porque se ele infringir uma condição nela, que ele não vai infringir, já que ele não tá em ataque, mas sei lá, ele pode acabar mudando o equilíbrio dela. Então, se ele mudar o equilíbrio dela, ele vai conseguir devolver uma fadiga nele. Ok. Mas, ela vai e escolhe retalhar. E ela escolhe quadrar. Por quê? Porque a última técnica de defender e resposta é retirar-se da luta. E ela não quer fugir. Porque ali ela está em situação de ataque. E ela está bem zangada. Também tem isso. Vamos lá. Agora a Yang Shen não escolheu avanço e ataque, ok? E vindo para evitar e observar. Yang Shen rola e ele tira um 7. Ele pode escolher uma de todas as... Ai, gente, eu esqueci como se fala. Ele pode escolher uma técnica básica para utilizar aí. E ele vai escolher observar um inimigo. Ele quer descontar o que o Bolivac fez. Bolivac, no caso. Então ele começa a observar a garota, entender o que ela vai executar
E Bolivar, que agora vai ter que revelar antes dele. Lembrando que a ficha terminou igual, porque Bolivar que não conseguiu utilizar nada e Yang Shen ele só praticamente utilizou observar um inimigo. Lembrando que aqui em evitar e observe, nós temos as outras duas técnicas, que uma é mostrar, você marca uma fadiga para impressionar ou intimidar um inimigo, e aí você pode acabar mudando o equilíbrio dele. Ou pode usar apenas uma técnica na próxima rodada. Ou ele deve mudar o equilíbrio, ou ele vai ter que utilizar apenas uma única técnica. Por que eu não utilizei essa técnica aqui? Eu já vou evitar, já vou avisar porque o Yang Shen não usou. Porque os dois não se conhecem ainda. Então Yang Shen não sabe como ferir o equilíbrio dela. E mesmo se eu usasse, mesmo se eu utilizasse interpretativamente que o Yang Shen quisesse utilizar, não faz sentido, porque a Bolivar que ela tá 0-0, para ela não importa muito mudar no momento, ok? Isso pesa mais durante a campanha, depois de tempos. Isso daqui numa luta mano a mano, essa técnica não é muito utilizada. E assim, mais pra frente, quando você já tá meio que ruim de seu equilíbrio, às vezes você vai escolher utilizar apenas uma técnica na próxima troca. Que praticamente significa que mesmo se você tirar 12 no teste, você tem que escolher uma só, ok? Só pra falar 12, 10, 11 ou mais, você só vai poder escolher uma. E teste de equilíbrio também é quase a mesma coisa. Você marca uma fadiga para questionar o inimigo, você pergunta a ele qual é o princípio dele, ele deve responder quais são os princípios dele, ou um deles, eu não entendi aqui se o livro queria mesmo que isso não tivesse no plural. Mas eu acho que seria os princípios sim. E se você já conhece os princípios dele, você pode mudar o equilíbrio dele uma vez, né? Mas são técnicas que eu não vou utilizar nesse vídeo não, tá, gente? Bom, então, só lembrando aqui, Bolivar que ela utilizou defesa, mas não teve nenhum ataque por parte do Yang Shen. Yang Shen quer saber qual é a próxima técnica que ela vai usar. Então, começando o turno, Bolivar que já é obrigada a responder o que ela vai escolher. Ela pensa muito bem e tal, no que ela pode fazer, mas ela decide que se ela ficar só defendendo, não vai dar em nada. Então ela fala assim, eu vou atacar ele. Eu vou usar avançar e ataque. Yang Shen, por sua parte, pensa, é agora que eu desconto. E escolhe defender e resposta. Bolivar que já tinha revelado que ia usar avançar e ataque. Lembrando que eu esqueci de falar que ela também tinha que revelar uma técnica, ok? E ela falou que ia usar grave sim, ok? Porque ela precisa machucar ele. Então ela já tinha revelado que ia utilizar grave. E aqui ela só revela que vai usar a abordagem avançar, mas já era óbvio para todo mundo. Ok, Yang Shen, vez dele, que usou defender e resposta. Ele agora sente que vai pegar Bolivar, que vai descontar tudo que ela fez. E aí ele gira e ele recebe isso. 1, 2 e 1, 3. Ele tem 5 e o seu foco não é bom. Ele recebe um 6. Ele não vai conseguir defender e não vai conseguir utilizar nenhuma técnica básica. Então, do que ele tá voando ali um pouco baixo, ele começa a formar, ele começa a girar seus braços, fazendo uma correnteza de ar em volta dele. Porém, os braços, do que ele vai girando, parte do vento vai indo embora e ele não consegue fazer o que ele queria, que era pegar e quando a Bolivar vinha jogar um vento nela pra fazer com que ela fosse um pouco jogada para trás e não conseguisse atacar ele. Mas ele não consegue, o vento tá muito fraco no momento e não vai dar pra usar nenhuma técnica. Então é isso, ele não conseguiu nada. Bolivar que por sua vez acaba tendo sorte. Ela rola e ela tira 6 e 3, dando um total de 9. Mais a paixão dela, ela retira um 10. Ela pode escolher duas técnicas para utilizar contra Yang Shen. E ela escolhe grave, que ela era obrigada a já escolher, pois ela já tinha revelado. E assumir uma posição. Ela agora sim. Yang Shen veio com a questão de descontar o que a Bolivar fez. Mas quem descontou foi ela. Então ele começa a tentar girar um pulso de ar para cima dela. Ela começa a correr. Fecha o punho dela, vai crescendo um bloco de gelo nos pés dela, dando um impulso para ela para cima, e ela cai, dando um soco, mesmo no peito do Yang Shen. Tá! Ela bate e o Yang Shen cai para trás, bate a cabeça numa árvore,
E aquele bloco de gelo de Bolívar sobe ela um pouco mais para cima. E agora ela tá com uma posição de vantagem. O mestre fala, você tem mais um à frente no seu próximo teste. O Yang Shen bateu com a cabeça e ficou meio baleado com o ataque dela. E por causa disso, Bolívar fala que quer ele com medo. Porque ele percebeu que fez tudo o que fez, tentou fazer muita coisa contra ela e não estava conseguindo. E ela quer que ele fique com medo. Então vamos lá, ninguém ousou evitar e observar e vamos pra cá. O Yang Shen, ele escolheu, ele tá com 4 fadigas, que ele já tava desde da parte passada de luta, porém ele recebeu uma condição de medo, porque a Bolívar causou nele, gastando uma fadiga para isso. Então ela gastou uma fadiga e causou medo nele. Lembrando que o Bolívar tem mais um à frente pro próximo teste que ela fizer. Ok. Começou uma nova rodada e vamos lá, o mestre descreve. Yang Shen, você bateu a cabeça assim na árvore, você começa a se levantar, você vê que você já está começando a chegar no pior. Porque quando você receber mais uma fadiga, você vai estar entre o desmaio e entre ficar acordado. Então você levanta assim meio estonteado. A Bolívar, ela tá na sua frente, a poucos metros só, em cima de um bloco de gelo não muito grande, sabe? É mais ou menos assim, metade do seu tamanho. Então ela tá numa alturinha não tão considerável assim, só uma alturinha básica. Porém, ela tá derretendo a neve ao redor, transformando a neve em água e fazendo cristais na mão. E tá difícil pra você, cara. Ok. Ele fala ok. E é a vez de Bolívar escolher a sua abordagem em segredo. Lembrando por que ela escolhe em segredo, porque ela é NPC. Nessa brincadeira aqui ela é NPC, ok? Mas se ela fosse um PC, ela ia estar no time dele e tal, e coisa do tipo. Lembrando que, tipo, por exemplo, se tiver mais de um NPC, todos os NPCs iam escolher todos agora, sabe? Então, se tivesse Bolívar e 100 soldados, não, 100 não, e 3 soldados com ela, todos iriam escolher em segredo agora, o mestre iria anotar. E depois, Yang Shen, ele escolhe avançar. Lembrando que se tivesse outros colegas, se o Yang Shen tivesse com seu pai aí, por exemplo, pai não, porque o Yang Shen não tem pai. Mas se ele tivesse com o tio dele, por exemplo, ele teria avançar, não, o tio dele poderia escolher uma abordagem também em público. Lembrando, considerando que Yang Shen e o tio dele fossem um personagem de player. Ok, eu quero que vocês entendam isso. Não teve como eu trazer players pra fazer isso daqui. Mas na minha campanha vocês vão entender isso melhor até. Ele escolheu avançar e ataque. E Bolívar revela que escolheu também avançar e ataque. Começa os dois tendo que jogar, porém ninguém escolheu defesa, ok? Então vamos pular a abordagem de defesa, indo para a abordagem de ataque. Lembrando que você não pode mudar as ordens. Vai ser sempre defesa, depois ataque, depois evitar. Então vamos lá. Começando com o Yang Shen, ele gira e ele recebe 8. Não é o que ele queria utilizar 2 técnicas agora, ele estava muito feliz em tentar utilizar 2, mas ele não teve sorte. E ele escolhe esmagar. Então ele vai destruir ou desestabilizar algo no meio ambiente, ok? Então o que ele faz? Do que ele bateu a cabeça na parede, na parede não, na árvore, ele vai fazer o seguinte, ele tem um plano na mente dele, ele começa a cogitar e ele fala, mestre, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pulso de ar pra mim ir pra dentro da floresta, e dentro da floresta eu vou pegar, e dar um tapa assim, uma palma do Hulk, sabe, bater com as 2 mãos assim, jogar uma grande cortina de fumaça fumaça não, no caso, de ar que joga a nave pra cima, derruba alguns galhos da árvore. É claro que ele não tem como derrubar uma árvore muito grande e tal, mas faça uma cortina pra ela não conseguir vir atrás de mim depois, ok? E aí ele vai e faz exatamente o que diz. Ele vai pra trás, bate uma grande vento em cima da Bolívar, fica meio ruim de Bolívar ver, e a Bolívar rola o teste dela de ataque. Ela recebe 4-4, 8. Com o seu paixão e o seu mais um à frente que ela tinha recebido, ela soma um total de 10. Então ela fala assim, mestre, então eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir uma posição fazendo o quê? Eu quero evitar esses obstáculos que ele jogou pra cima de mim. Então, do que ele começar a jogar isso, eu vou parar a neve
já que ela é água, eu vou jogar ela assim meio que pro lado. E os galhos que vier, eu vou desviando pra não ser afetada por esse ataque que ele deu contra mim, não. Eu não quero que isso aconteça. E aí, o mestre fala, tá, não é um ataque, você não ia sofrer dano, ok? Mas eu ia te dar uma penalidade ali, porque você ia ter obstáculos na frente, ok? Mas já que você já quebrou os obstáculos escolhendo isso, ok. Então, você bate esse vento, no caso você segura o vento, segura a neve e desvia dos obstáculos. Ele não tá tão longe de você, porque ele não correu, né? No caso, ele só utilizou a natureza contra você. Ele não chegou a quebrou a natureza, o meio ambiente contra você, ok? Você ainda tem uma técnica, Bolivark, para escolher. E aí ela vai e fala, eu vou utilizar grave. Então vou aproveitar do que eu joguei, do que eu segurei essa neve, desviei dos pedaços de madeira, vou converter essa neve em água e depois congelar ela e fazer espetos de gelo e vou jogar tudo na direção dele. Então, Yang Chen vem tudo isso vindo pra cima e rasga ele em algumas partes, a roupa dele, e ele cai no chão e vai girando na neve, meio que bem abalado, porque o plano dele não deu certo. Ele percebe que tá com azar agora. Então, vamos lá. Ninguém escolheu evitar e observar. E voltando aqui pra ficha. Bolivark, ela botou insegura, tá? Esqueci de falar. Ela botou inseguro no Yang Chen porque ela falou assim, ele tá inseguro. Ele acha que não vai conseguir ganhar de mim. E tá bem claro isso. A Bolivark fala. E a Bolivark teve que marcar uma de fadiga pra poder atacar ele, ok? Então o Bolivark marcou uma fadiga para dar condição nele e infelizmente a tentativa de Yang Chen de fechar a área não funcionou. Mas vamos lá. Voltando, novo turno e o mestre descreve. Yang Chen, você tá caindo entre as neves ali na floresta e vocês ainda estão bem na entrada da floresta e tal. Tem uns espetos de gelo ainda fixados em vocês, alguns pedaços pequenos, né? E alguns outros pedaços no chão. Você vê assim um sangue no seu braço escorrendo, um corte perto do seu rosto. E você vai levantando e vendo a Bolivark andar pra cima de você. Ela tá meio que adentrando ali no comecinho da floresta. Você tá um pouquinho mais à frente, mas ainda tão bem no começo, ok? E tá começando a ficar difícil e tal. Você já sabe, você tá se cansando. E Bolivark, você também se esforçou muito. Esses ataques de gelo que você deu também te deixaram desgastada. Você também não tá tão bem, ok? E a Bolivark tá, eu sei. E eu tô zangada, né? Eu tô puta, essa que é a questão. Tô querendo bater nele. Essa que é a questão. Aí, por isso que eu não tô parando. E vamos lá. Bolivark escolhe em segredo qual vai ser a posição dela. E ela fala pro Yang Chen, né? Ela aproveita esse momento que tá calmo para falar: é melhor você me deixar ir, hein, Yang Chen? Me deixa entrar logo na cidade e eu não acabo com você. E o Yang Chen, ele vira para ela com medo, dá alguns passos para tentar se levantar e ele não consegue falar. Ele tá muito amedrontado. O Yang Chen fala, você vai ver. E ele escolhe defender e resposta. Bolivark, ela já sabe que ele tá acabado, então ela vai de avançar e ataque. Começando, Yang Chen, na rodada de defesa e resposta, ele gira. E ele obtém apenas um 5. Ah, gente, eu esqueci de falar. Você se pergunta por que o Yang Chen tá com mais um à frente. Foi erro meu, tá, gente? Eu simplesmente botei sem querer. Então ele recebeu 4, ok. E o Yang Chen não pode escolher nenhuma técnica básica. Ele então tá em perigo nesse momento. Beijo da Bolivark, ela rola e ela obtém 8 no total. O suficiente para ela atacar Yang Chen com grave. Então ela pega e bate no chão, vai fazendo a postura e vai pegando toda a neve ali em volta do Yang Chen e girando entre ele e fazendo e apertando, criando alguma crosta de gelo um pouco espinhosa nele. Ela não prendeu ele em volta, né? Mas ela meio que furou ele com o gelo. E ela começa a falar: é melhor se render agora.
Vamos lá. Ninguém escolheu evitar. E observa. E vamos lá. Ela deixou ele com tolo. Ele se sente tolo por ter achado que ia conseguir deter ela, por não ter avisado a ninguém que ela estava chegando. E Bolivar, que ela teve que marcar uma fadiga para causar essa condição dele. Ok. Então, vocês veem agora que eles estão meio pau a pau, né? Os dois têm 4 de fadiga. Porém, Yang Shen tem 3 condições. E 3 condições é muito pesado, gente. Você não sabe o quão pesado é 3 condições, ok? Isso significa que, cara, é porque eles já estão numa luta. Mas se eles tivessem tentado utilizar por fora, se eles usarem intimidar ou algo do tipo, truque, vai estar muito difícil pro Yang Shen. Então depois que ele sair daí, ele vai ter que se curar a fadiga e ainda vai ter que mentalmente se tratar e é muito difícil, ok? Então, vamos lá, voltando pro combate. O mestre pergunta, quer que eu narre como que tá? A galera fala, não, a gente entendeu, entendemos tudo. Aí, beleza, vamos direto então. Bolivar, escolhe aí. Bolivar escolhe, em segredo, ok? No caso, lembrando, o mestre é a Bolivar, ok? O mestre vai lá e anota, é porque eu tô falando como uma terceira pessoa, ok? Então, o mestre vai lá e anota o que a Bolivar escolheu. E o Yang Shen fala que vai defender e resposta de novo. A Bolivar fala que vai de avançar e ataque de novo. Yang Shen, ele... Opa, desculpa, eu acabei não demonstrando o teste. Eu acabei botando primeiro, mas ele gira e... por pouco o Yang Shen ele consegue um 7. E ele pode escolher uma técnica para utilizar. E ele escolhe retirar-se. Então ele fala assim, mestre, do que ela tá me fixando no gelo, antes que ela me prenda ao chão, eu vou pegar e dar um grande pulso para sair voando para cima da floresta. Porém, Bolivar, ela olha esse momento dele tentando fugir e ela pode bloquear ele a fugir com apenas uma fadiga. Ela pode simplesmente pegar e do que ele tá voando, ela reunir esse gelo que tava fixando no pé dele e juntar com o que tá no chão, fazendo uma espécie de mãos que segurassem se ele puxasse para baixo de volta. Porém, ela sabe que isso vai custar mais uma fadiga para ela. E com 5 fadigas, um personagem está à beira do desmaio. Então, ela simplesmente deixa ele ir. Então ele foge, dando tempo para Bolivar, que pelo menos ir até a Cidade República e lá tentar se fixar e ficar escondida. Até que os outros cheguem. Então, vamos lá. Acabou, tá, gente? Acabou. A luta acabou. Aí, eu vou falar pra vocês algumas situações, ok? Como que seria a situação de Bolivar bloqueando ele? Bloqueando ele, ela marcaria uma fadiga. E aí, o mestre ia poder a qualquer momento falar, você não aguenta mais e você desmaia. Ou, assim que a luta acabasse, porque eu não recomendo mestres interromperem na luta. Eu não recomendo você fazer isso que eu acabei de falar, de no meio da luta ela desmaiar. Eu recomendo assim, acabou a luta, você desmaiou. E agora, problema seu, né? Você vai acordar daqui a um tempo e tal, você tá sozinho na floresta. Então não fazia sentido nenhum para Bolivar tentar isso. Do mesmo jeito que Yang Shen não tinha mais motivos para ele atacar Bolivar. Se ele desse um ataque grave e funcionasse na Bolivar, ele iria fazer o quê? Ele ia atacar na Bolivar, ia causar, vamos lá, tolo na Bolivar, e ele ia ter 5 fadiga também, porque ele precisa marcar uma fadiga para atacar ela. E aí ele também ia desmaiar depois da luta. Em compensação, ele ia causar um bom estrago na Bolivar, mas ele já estava todo estragado. Pô, gente, 3 condições é muita coisa, sabe? E lembrando que, vamos lá, vamos falar que ele marcasse a 5ª caixinha e a luta continuasse. No caso, vamos lá, vamos falar que a Bolivar ia defender ele, ela tem 5 caixinhas. Aí vamos falar que depois ele ia atacar ela, ele agora tem 5 caixinhas. Qualquer outra coisa que eles tivessem que fazer que gastasse fadiga, eles iam ter que marcar uma condição em vez disso, porque eles já preencheram as 5 fadigas que ele tem. Então, com 5 fadigas feitas, eles iriam ter que marcar uma condição. E eu já disse, não faz sentido marcar várias e várias condições. 2, seu personagem já está bem destruído. 3, seu personagem já tá com muito problema. Se você marcar as 5, meu amigo, seu personagem só vai fazer merda pelo resto de boas sessões. Porque, ó, vamos lá. Eu vou puxar rapidão aqui uma outra tabela, ok? Ó, tô aqui na tabela que eu ensinei vocês as condições, ó. Pra curar cada condição, você precisa disso aqui. Vamos lá. O
Yang Shen, ele ficou com medo. Então ele tem que correr do perigo ou de dificuldade. Vamos falar que eu já considerasse ele fugir, correr do perigo. Então vamos lá, Yang Shen rapidamente conseguiu curar medo, ok? Ok, aí tipo, tolo. Como que ele vai ter que curar tolo? Ele vai ter que tomar uma atitude temerariamente sem falar com seus companheiros. Então é impulso, né? Então ele tomou uma atitude sem conversar com ninguém. Então, vamos invadir o castelo de tal pessoa. Aí vamos montar um plano. Aí durante a montagem de plano, eles percebem que você fugiu, porque você foi lá tomar a atitude logo. E aí você desmarca tolo. Olha só que coisa horrível você tem que fazer. É claro que foi o exemplo que eu dei. E para terminar, inseguro. Ofereça ajuda ou apoio a alguém competente. De boa, de boa. Isso aí é mais fácil de curar. Mas, cara, vamos lá para Bolivark também. Bolivark tirou zangado e inseguro. Zangado. Quebre algo importante ou coloque outra pessoa em perigo. Isso não vai dar bom. Quebrar algo importante, sei lá, vocês pegaram um mapa importante que vão te levar a tal lugar. Ela vai lá e rasga a porra do mapa. E joga na água. Pô, isso é um baita de um problema. Ela curou, mas a custo grande, né? Colocar uma outra pessoa em perigo. Cara, a Bolivark, ela é guardiã. Ela faz de tudo pra deixar todo mundo bem. E ela ia ter que fazer isso e ainda ia ter que ir inseguro, né? Imagina um personagem que não gosta de conversar com ninguém tendo que curar inseguro. Muito difícil. E ninguém pegou aqui culpado, tá? Na minha luta. Mas faça um sacrifício pessoal para absorver sua culpa. Então, sei lá, você não sei o que você faria, mas ok, vocês entenderam, sacrifício pessoal, sei lá, eu vou me deixar ser presa para meus amigos conseguirem fugir, eu acho que é um sacrifício pessoal, digamos assim. Mas ok, independente dessa luta ter continuado ou não, ia terminar em desespero, tá? Se a luta tivesse continuado, porque esses personagens vão ter que dormir, vão ter que fazer uma coisa ainda, e tipo, a luta grande que eles teriam ainda nem tá por vir, porque tem toda os nômades que o Yang Shen faz parte e a equipe da Bolivark chegar aí. Então é muito trabalho. A equipe da Bolivark não, porque ela não é a líder da equipe, ok? Mas vocês vão entender mais sobre quem é Yang Shen, quem é Bolivark na minha campanha. Cara, se você ficou até aqui, por favor, se inscreve aí no canal, dá um like, me segue aí nas minhas outras redes sociais, me segue nos meus outros canais que eu possuo. É só descer aí na descrição e dar uma olhada que vai ter um bocado de link, um bocado de arroba, Instagram, Facebook, TikTok, até TikTok eu tenho agora, velho. Tem um canal de games que tá inativo há muitos anos, tipo, eu tinha, acho que foi uns 5 anos, não sei. Mas por aí, eu acho que foi uns 5 anos que eu não posto nada lá e eu tô querendo voltar a postar. Fiz um canal de cortes pra fazer corte de animação que eu gosto e tal. Isso pode dar ideia pra vocês, tipo, você gosta de tal coisa? Legal, faz uma campanha disso, eu participo e tal. É bem legal também. E meu canal de desenhos, que eu aprendi a desenhar legal nesses dias, bem rapidamente até. E tudo no mouse, eu quero que mais gente consiga fazer coisas assim, ok? Mas é isso, segue aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aqui que falou com vocês, Velocious, espero que você tenha gostado e que tenha assistido até aqui, porque vai dar um trabalhão editar esse vídeo. E falou. Fui. Opa, ia explicando errado uma última coisa aqui, ó. Esse livro de Avatar, ele tá em Kickstarter, ele não tá pronto. Essas regras de combate podem acabar mudando. E se mudar, não venha reclamar comigo. Eu tô explicando pra vocês sobre uma versão Kickstarter. Quando o livro estiver pronto e completo, eu trago uma versão completa pra vocês, ok? Então é isso, tá? Tchau. Fui. Agora, de verdade, fui.